Opa, e aí? Bom? É uma bosta, né? Eu costumo brincar às vezes que se tem tantos influencers, aqui eu sou um desinfluencer, tá? Tem nada de interessante, nada que presta aqui. É o preço. Bom, mas que a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas, algumas questões. E uma das pessoas que me conhece e a gente vem vivenciando algumas coisas aí ao longo dos anos e essas pessoas têm acompanhado, então achei assim interessante e talvez no momento que eu tenha condições de dar com um posicionamento no que concerne a todos esses eventos, mas porque eu também estou buscando um caminho de interpretação para isso tudo, mas vamos com calma, porque assim, igual as pessoas ficam muito nessa, descobrir a verdade, tudo paira em torno da verdade, mais ou menos. Porque a verdade por si só, talvez ela não seja o suficiente. Você vai atingir a verdade, ela vai existir para uma determinada concepção e talvez aquilo não possa ser de seu agrado e você não esteja inclinado a adaptar-se àquela verdade, entende? A abraçar aquilo como a sua verdade. Então, muito mais que a verdade é buscar uma compreensão. Não seria ainda uma compreensão, esclarecimento. Isso, esclarecimento, eu acho que é isso que nos torna, nos torna verdadeiros enquanto essência. Porque aí você vai estar buscando esclarecimento para as suas aflições e esse tipo de coisa, suas dores. E eu acho que tem que caminhar nesse sentido. Porque a verdade, muitas das vezes, pode não ser do seu agrado. E aí? Né? E aí, já aproveitando o gancho, o presidente de vocês aí quando ele teve aquela fala, por exemplo, a luta eterna entre o bem e o mal. Então, tá vendo? Também não é mais ou menos por aí, porque o que é bem, o que é mal? Depende, varia. A gente sabe que, de repente, o que é bom para um, não necessariamente é bom para outra pessoa. Então, é assim, relativo. Então, não tem como você estabelecer muitas verdades. Então, vai muito do seu esclarecimento enquanto pessoa, o que você deseja, o que você busca. Mas subentende-se que, através do processo evolutivo, você tende a percorrer um caminho de ascensão. E, obviamente que a razão é a sua guia mestre nisso tudo. A ideia é essa. Mas são coisas assim, sensíveis, complexas, então eu estou gravando isso aqui também. Talvez a intenção da gente se afastar de algumas caricaturas, porque a coisa assim, sabe, é muito séria. Aí a pergunta que você me faz é: quem é Javé? Javé é uma estrutura psicológica reconstruída a partir de um problema na singularidade do Big Bang, totalmente distinto do ser excelso que existia antes da queda. Você diz distinto de Deus. Ele é distinto de Deus porque ele é um ser emanado, uma supermônada emanada do ser Pai e Mãe Amantíssimo, né? Tá, mas ele por si só tem a capacidade de criar o universo. Ele também é um criador. Isso, ele tem essa capacidade, ou pelo menos detinha essa capacidade. Até onde a gente está informado, ele hoje está inoperante, ele está inativo. Mas ele é um criador de universos. Ele é um criador do universo. Então, aos nossos olhos de meros mortais, a gente pode considerar que ele é um Deus. Poderíamos chamar dessa forma, né? Tá.
ele é uma divindade lunar, porque há as divindades solares maiores e Javé é uma divindade lunar menor. Deixa eu classificar isso aqui para não ficar confuso. Uma divindade solar maior é aquela que não apenas cria universos, mas ela gera arquétipos indiretamente a partir do Pai e Mãe Amantíssimo, que é a deidade suprema. Arquétipos são os padrões de leis espirituais. Esses caras aqui podem criar universos como Javé os cria, mas Javé e os que estão dentro da sua linha, né, só podem criar universos baseados na matéria, baseados na forma. Então ele é um criador universal, poderemos, se assim quisermos, chamá-lo de uma divindade. Não há nenhum problema quanto a isso. Então ele é um criador de universos físicos. Isso. Onde a matéria se manifesta. Isso. Que é onde nós estamos agora. Isso. Perfeito. Tá. Perfeito. E criou esse sistema de alimentação de energias ruins, só que isso não cura o perispírito dele, não cura. Então, o perispírito dele foi apodrecendo, até que está chegando um ponto tal que tá colapsando o perispírito dele e ele não está mais, perispírito não está mais conseguindo permitir a manifestação da mônada do Javé. E ele está em estado de coma. Tá? Então, depois de vários comas, no ano 2021, esse corpo que Javé veio tentando reconstruir durante 13 bilhões de anos, colapsou de vez. E o eu dele boiou, sobrou, voltou a ser parasitário e assim está sendo hoje. O que é que houve? Te interromper. Diga. Ele está parasitando a quê A exatamente? condição humana. Porque ao longo desse processo, na medida em que novas espécies iam surgindo, ele apropriava nele o genoma daquela espécie. Ele fez isso com plantas, fez isso com os polvos, cefalópodes. Ele fez isso. Que é Cthulhu, que é aquela imagem de Cthulhu, aquela mitológica do Lovecraft, é isso? A coisa é tão séria. Você sabe qual é o tempo de vida de um polvo hoje? 100 anos? 2. 2? Achei Por que quê? fosse 100. Um polvo hoje vive 2, 3 anos. Porque lá atrás ele vivia muito mais. Mas quando Javé, lá atrás, pegou dos invertebrados, Se parasitou. aí começou a vampirizar toda. Olha bem como o assunto é sério. Aham. Para Javé se manter vivo, Brahma se manter vivo, nessa condição, ele. Infelizmente, todo mundo come todo mundo aqui dentro dessa criação. Nós somos comedores de cadáveres. Javé, Brahma no todos início são, teve né? que comer a ele mesmo. Olhe bem o corpo que ele estava criando, mas sem destruí-lo totalmente para restar um corpozinho onde ele pudesse parasitar. De novo, as mitologias falam isso, não sou eu. Então, assim, vindo para agora, cadê Javé? O corpo dele sucumbiu no ano 2021. Bom, isso não é papo de coach. O cara se converteu, cruz credo, Deus me livre. Não tem nada disso. Mas é uma maneira que eu estou tentando fazer com que as pessoas compreendam que, além desse estado de coisas, né, que o nosso país se encontra, outros lugares aí, apesar de tantos e tantos anos nesse processo evolutivo da humanidade, tanta coisa, tanta energia sendo despendida em torno dessas causas, mas os conflitos eles estão sempre aí. E eu estou tentando fazer com que as pessoas compreendam que talvez exista esse conjunto conflitante de forças atuantes, né, sobre nós, seres humanos, principalmente nessas pessoas detentoras do poder, que as influenciam. Só que são forças que estão para além da nossa realidade. Então, eu estou nesse momento assim de
de coletar, colecionar essas informações, perceba que eu estou meio que montando esse esquema, identificando o que seria como natural dessas organizações, instituições, mas de que modo elas se intercalam e o que há de profundo com essas outras conexões. Porque olha só, eu vou te falar uma verdade. Você olha para cima, olha para a terra, aí tu olha para a igreja, vontade que dá é de sair correndo. Sabe? Mas é assim mesmo. O nosso corpo humano, a gente não vive sem cortisol, que é o hormônio do estresse. Se a gente não tivesse isso, a gente morreria. Então, assim, tem que jogar essas coisas para fora. Porque você vê, a turma que vendia vaga no céu é a que critica a da usura, aí você tem o espaço VIP, aí fica de palestrinha, vai a merda. Sabe, esvaziou-se completamente de sentido. Entender quão importante, quão grandioso foi esse personagem de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas entenderem que isso, se você tem ali o culto, não desqualifico o cristianismo, a Igreja Católica. Eu acho isso maravilhoso, a celebração da Eucaristia, do corpo de Cristo, mas é isso. Você entender que é uma missa, você está celebrando o Cristo, Jesus, o sumo sacerdote da humanidade. Agora ficar de conversinha na igreja, sabe, outras questões. Então, porque a igreja é a contraparte dessa nossa realidade material. Esse é o papel. E assim, através dessas questões que eu estou lidando, algumas ainda estão perenes, então, porque a gente não sabe quem é o inimigo. Sun Tzu trata isso de uma forma muito clara, que você precisa conhecer o seu inimigo. Mas quem é o inimigo? Não sei. Talvez seja isso que eu esteja construindo. E nesse sentido, você também tem que pensar com a cabeça do inimigo. Porque, sei lá, às vezes eu solto umas coisas, eles não sabem quem eu sou. Da mesma forma. Você sabe qual é o QI médio de um macaco? 90. Um chimpanzé, se ele for treinado, ele pode chegar a um QI até de 95. Então, assim, são coisas complexas que a gente tem que ser sincero. Depende de muitas pessoas não estão preparadas. Mas isso não é determinante, porque tudo parte do esforço. E conhecimento não tem relação com inteligência. E por tudo que eu já entendi até hoje, eu acredito que conhecimento é poder, sim, porque conhecimento você tem mais coragem. Não é? E então, quando eu falo, por exemplo, do Pica-Pau, que é uma criatura muito poderosa. Mas é por quê? Porque eu estou tratando, e aí vocês vão começar a entender
algumas questões partindo do ponto de poder, de sistema. Então, quando eu falo desses seres, desses dogmas, dessas instituições, dessas figuras, das leis, isso tudo é o que compõe o tal sistema, que é a base do poder. E quando eu sugiro que isso tem relação com outros planos, é disso que eu estou falando. Eles estão aí, sendo endeusados.